todos nossos parceiros, membros do nosso grupo de pesquisa e publicações, o GPS, e ainda os nossos clientes da nossa ENEAP, da nossa Escola de Negócios em Empreendedorismo e Atualização Profissional. Estamos iniciando mais um mês de podcast, onde a temática deste mês é empreendedorismo e o fitness. É bom lembrar que nós já temos como programação em realização 3 meses definidos de temática, onde um mês é sobre saúde mental, um mês do empreendedorismo e do fitness e o outro mês sobre yoga. Então fiquem atentos ao nosso canal que muita coisa interessante virá por aí. E para esse primeiro momento desse podcast do empreendedorismo e o fitness, é uma honra poder trazer como tema Educação Física e Negócios, o caminho de um professor brasileiro no empreendedorismo italiano, que é o nosso convidado de honra, professor Fernando Leão, que já em nome das nossas instituições, ENEAP, GPS e o nosso grande apoiador, o Sindeju, que é o Sindicato dos Oficiais de Justiça e dos Avaliadores Oficiais de Justiça do Estado do Pará, apoiando essa iniciativa científica, acadêmica, para todos os interessados brasileiros e do exterior. E para nós apresentarmos o nosso convidado, eu vou fazer uma síntese daqui da sua formação, que iniciou em 91, onde graduou na Escola Superior de Educação Física do Pará, a nossa extinta FEP, hoje o EPA, da qual eu fiz parte com muito orgulho e estou até hoje. Também teve a sua pós-graduação pela FAFCLA de Arapongas, em 1992, em bases científicas, em atividades em academias. Posteriormente, em 1993, fez especialização em Fisiologia do Exercício na Escola Paulista de Medicina. Ainda no Brasil, sua experiência geral ficou uma formação e estágio na Academia Companhia Atlética em São Paulo, em 1993. Posteriormente, professor na Academia Competition em São Paulo, 92 a 94. E aí começou a sua carreira internacional na Itália, fazendo o Master Classes na Itália em 1994, o Master Training da Academia Board Gym Florença em 95 a 97, apresentador do programa de TV Tutti em Palestra, 1995 a 2000, depois no American Council Exercise Certificate, Washington DC, em 1998, coordenador da Academia Olympus de Florença, em 1997 a 2000, sócio proprietário da Academia Olympus 2000 até a presente data e proprietário do estúdio G15 Florença 2000 até a presente data. Professor Fernando, é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa casa, em Belém, aproveitando a sua passada aqui, roubando um pouquinho das suas férias, e o nosso muito obrigado por nos permitir essa entrevista, que eu tenho certeza que vai contribuir com muito dos nossos estudantes e profissionais, não só da educação física, porque quando se fala em empreendedorismo, se fala em todas as profissões, né? Se fala de muita coisa que nós vamos, ao longo da entrevista, abordar. Então, eu passo para você fazer as suas considerações iniciais antes de eu começar a fazer as perguntas, tá bom? Muito obrigado, professor, muito obrigado. Bem-vindos vocês. Vai ser um prazer essa conversa aqui. Primeiro porque o Ricardo foi meu professor da faculdade, então tenho muita honra de estar aqui com você e compartilhando com vocês também de um pouquinho desses 30 anos de experiência, de formação no Brasil, no exterior e no meu empreendimento lá na Itália. Então vai ser um prazer compartilhar, vai ser um prazer esse bate-papo aqui dessa manhã, desse período de carnaval. Muito bem, professor. Até para a gente esclarecer que esse projeto ele nasce em 2000, vai se amadurecendo agora em 2025, a gente com essa nova parceria aqui do sindicato, que é muito importante. Estamos, inclusive, iniciando o nosso podcast, né, com essas temáticas, que são 3 temáticas muito importantes, que é um mês com a temática saúde mental, um mês com o empreendedorismo e o fitness, e um mês com o yoga, né? Então são 3 temáticas de grande relevância para o público em geral. E essa possibilidade vai, com certeza,
abranger um número muito grande dos acadêmicos. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje no Pará, só no Pará, algo aproximado de 20 mil acadêmicos em educação física. Temos mais de 16 mil formados em educação física. Então, é um público muito grande, mas como eu disse, é uma temática que serve para ouvidos de muitos outros profissionais, né? Então eu estou muito feliz em poder contar aqui com a sua colaboração, né, nessa nossa entrevista. É um prazer. E aí, a primeira pergunta é sobre a escolha da carreira. O que levou a escolher a educação física como carreira, como profissão? A educação física nasceu pela paixão pelo esporte. Na verdade, eu entrei na faculdade de educação física, eu achava que eu ia praticar muito esporte. Eu ainda não tinha entendido dessa questão da responsabilidade do magistério, do dever, do que é ser professor de educação física. Eu entrei na faculdade porque eu gostava de esportes. Foi meio esse o início. Mas devagarzinho a gente vai entendendo que não é o que a gente gosta, mas é a responsabilidade que a gente tem com os outros. É a responsabilidade de ser professor, de educar. Então, até hoje, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem essa questão do magistério, de você poder educar fisicamente pessoas. Foi meio por esses motivos que eu acabei ingressando nessa profissão de educação física, mas você muda logo o seu percurso quando você entende que a atividade ela não serve para você, mas você funciona como meio, como educador de levar a atividade física para pessoas. Muito bem, professor. E aí eu vejo que a sua trajetória para chegar na Itália não demorou muito, né? Como foi essa questão aqui de Brasil rapidamente e por que Itália rapidamente dizer assim, eu vou embora, vou comer massas. Ricardo, foi assim. Eu acredito muito na energia do destino, no que o destino leva até você naquele momento. Então, eu já estava em São Paulo em 94, quando teve o nosso plano real. Então, naquela época, quem é mais antigo vai lembrar, naquela época, um dólar, era R$1. Então, eu achei naquele momento, em 94, uma oportunidade de viajar pelo exterior, que era meu sonho, que é o sonho provavelmente de muitos de nós. E aí fiz contatos, e daí a coisa começou a fluir lá na Itália de modo específico. E inclusive eu pensei a priori em viver em Roma, que é uma cidade maior, mas o destino novamente me chamou para Florença, que hoje em dia é um prazer morar numa cidade tão linda, tão bonita, onde eu tenho um grande público de alunos, um grande público de amigos, e é uma cidade que me acolheu muito bem. Então, por esses motivos, eu acabei indo comer muita massa na Itália. Certo. E uma coisa que sempre chama muita atenção das pessoas aqui, principalmente os acadêmicos mais jovens que querem ir para o exterior, é sobre o reconhecimento profissional, né? Na nossa profissão especialmente, é exigido, não é, o processo de validação, de reconhecimento do diploma de educação física para atuar na Itália? Essa é uma indagação. Infelizmente, a gente acha que o exterior, tudo no exterior funciona melhor do que no nosso país, mas desse ponto de vista, não. Desse ponto de vista, como eu estava conversando com o professor, infelizmente no exterior bastaria um certificado de um final de semana que você pode ter a autorização, digamos assim, para poder ensinar. E a gente sabe que o percurso de formação profissional ele não leva um final de semana. Eu lembro muito, com muita saudade do Aderson, dos nossos professores, do professor de anatomia da faculdade, 2 anos de anatomia para você tentar entender alguma coisa de anatomia. E claro, o percurso profissional do Brasil é muito mais sério. E eu posso falar da Itália. Na Itália esse percurso é muito mais breve e infelizmente com um final de semana uma pessoa pode ter um diploma, pode ter um certificado, não um diploma, um certificado que autoriza a exercer a profissão.
É interessante isso, né? Agora, é importante a gente refletir que se você vai com uma bagagem de conhecimento, né, uma formação, não só mais rapidamente, né, consegue isto, Claro. mas com muito mais segurança profissional para enfrentar uma concorrência, de qualquer maneira, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa importante de ser colocada. E o que motivou a iniciar, então, um empreendimento na Itália, eu vou colocar juntamente com a outra questão, e como foi o processo de criação no seu próprio negócio na área de educação física, né? Neste conjunto, eu vou linkar 4 indagações, né? A sua principal motivação para empreender, porque você chega lá e vê, poxa, eu não precisava nem estar formado e tudo mais. Depois você cria um negócio mais tarde, né? Com toda a sua experiência local. E quais são, terceiro item, quais os principais desafios que enfrentou para empreender na Itália? E se houveram muitas dificuldades burocráticas ou culturais para abrir seu negócio na Itália. Então, voltando um pouquinho na pergunta anterior, é verdade que do ponto de vista jurídico, um final de semana lhe dá autorização, mas o que faz o diferencial é a competência, o conhecimento, a dedicação, o tempo de formação, de estudo que você acaba acumulando. E no meu caso, em modo específico, quando eu cheguei na Itália, foi isso que me diferenciou. Eu tinha tido a oportunidade de trabalhar e estudar em São Paulo, e isso, quando eu cheguei lá, isso fez um grande diferencial. Então, eu acho que essa parte de formação, essa parte é muito importante, porque isso é que vai construir o diferencial do professor. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá, eu era muito diferente, eu tinha uma formação muito boa. E eu volto a falar, a gente acha que tudo é melhor no exterior. Não é bem assim. Eu acho que o Brasil está muito evoluído, inclusive quase sempre que eu procuro fazer formação, eu volto para o Brasil, eu vou para São Paulo, nos congressos em São Paulo. Então é muito importante essa questão da formação do profissional, porque se você chega lá, no meu caso, que eu cheguei lá bem estruturado, já tinha uma graduação, já tinha praticamente 2 especializações, isso é muito importante, porque o profissional que chega lá, ele chega com um profissional sério, chega com um profissional embasado, e isso vai fazer toda a diferença. Entendi. As outras perguntas? Ligado ao processo de criação do seu negócio com as dificuldades, né? Os desafios, os principais desafios e as questões burocráticas, né? Porque você era um estrangeiro, né? Sim. Você provavelmente tinha que enfrentar algumas exigências, né? Sim. A questão burocrática, a Itália é muito complexa desse ponto de vista, mas eu tive muita sorte desse ponto, no momento que eu virei sócio da academia, porque eu tinha muito potencial e com certeza eles viram esse potencial. Eu tinha na época que eu entrei eu tinha 30 anos quando eu comecei a empreender, quando eu virei empreendedor na Itália, e 30 anos para um empreendedor, eu me considerava bem jovem como empreendedor. Só que era a minha capacidade, o meu potencial que eles viam como professor para poder tocar para frente uma academia, que hoje é uma academia de 5.000 alunos, hoje é um clube, é uma cidade praticamente de fitness. E isso começou lá em 2000. Começou em 2000, então são 25 anos crescendo, 25 anos empreendendo. E as dificuldades, claro que existem, mas se você tiver, eu acho que a base de tudo é a capacidade profissional, porque se você tiver a capacidade e, consequentemente, vai chegar o reconhecimento profissional, você consegue abater muitas barreiras. Muito bem. Ainda antes de eu passar para o próximo bloco, eu queria que você reforçasse o seguinte: além das questões burocráticas, né? Você percebeu de alguma forma algum tipo, à época, né, já que já estamos falando de algum tempo, algum tipo de preconceito por você ser brasileiro, tá chegando, concorrência, você percebeu, sofreu isso na pele, teve que enfrentar, né? Eu tenho uma ótima notícia, professor, para os nossos brasileiros. Só uma curiosidade, a pergunta que mais me fazem
quando descobrem, quem não me conhece, que eu sou brasileiro. E a pergunta é, o que você está fazendo aqui? Porque eles queriam estar aqui. Eles queriam estar aqui, eles não entendem o que nós estamos fazendo lá. Por quê? Porque eles veem o Brasil como uma terra linda, como uma terra cheia de natureza, eles não conhecem todos os problemas que a gente tem no Brasil. Então, de forma geral, o brasileiro é muito bem recebido. O brasileiro chega, eu posso falar da minha experiência e vejo a experiência dos colegas que foram para a Itália, que eu levei para a Itália, que foram fazer parte do nosso staff de professores lá. Então a gente é muito bem recebido. Então essas barreiras, na verdade, elas não existem. Claro, tudo depende da formação profissional. Então, quando eles percebem que você tem conteúdo, que você tem, você sabe o que você está fazendo, você tem diferencial, eles apreciam muito todo esse aspecto. Então isso é muito importante. Essas barreiras na verdade não existem. Eu acredito que em parte pelo futebol, porque o italiano ele é muito ligado ao futebol. Então na cidade que eu moro, em Florença, o Sócrates jogou, o Zico jogou também na Itália, tivemos vários jogadores que foram para lá. Então eles veem o brasileiro, eles veem o Brasil, o professor de educação física brasileiro com muito carinho, com muito afeto. Nós somos muito bem recebidos. Legal, que bom saber disso, né? Bom, então vamos, que eu chamaria para uma segunda parte da nossa conversa, né, professor Fernando? Primeiro, os clientes, né? Sempre eu penso nisso como empreendedor, em busca de alunos para formar uma turma de pós-graduação, etc. Então você deve ter pensado também assim, como é que eu vou ter aí meus primeiros clientes para estabelecer sua marca, em especial os clientes de lá, né? Porque poderiam ter brasileiros, mas o cliente italiano. Como é, inclusive, que eles reagem a isso, são muito cortês, o que é que você pode nos dizer dos seus primeiros clientes e que estratégias você utilizou para crescer esse número de clientes, que você falou há pouco, que hoje tem 5.000 alunos na academia, né? Que maravilha saber disso. Obrigado. Então, eu acredito, e a gente chama, eu acho que o boca a boca é a melhor publicidade que você pode fazer. Então, claro, se você tem um bom trabalho, se você faz o seu trabalho com competência, se você tem formação, se você investiu nisso, e eu acho que isso é a principal coisa. Então, você ter um trabalho muito bom, isso é a base. O boca a boca, quer dizer, o aluno contente. E pessoalmente eu tive a possibilidade de apresentar um programa na televisão, e isso me deu muita facilidade para entrar na casa das pessoas. Então isso para mim foi um período muito bom, onde eu fazia um programa televisivo, onde as pessoas faziam ginástica em casa. Isso também me ajudou bastante a entrar. E que naquele momento ainda não era a grande moda, né? Não. Nós não tínhamos o WhatsApp, nós não tínhamos essa influência ainda, né, das redes sociais. Não tinha. E ainda não tinha, não tínhamos todas as televisões de streaming. Então, naquela época era bem limitado. Isso foi muito bom. Mas hoje em dia, eu acho que através das mídias sociais, você tendo um bom trabalho, o boca a boca ajuda. As mídias sociais, eu acho que isso é muito importante. Mas é claro que você tem que vender um produto importante, você tem que vender um produto bom, você tem que ter diferencial. E ter diferencial eu acho que está muito ligado à formação. Você tem que estudar, você tem que construir um produto que é você, desde o seu aspecto, a sua responsabilidade com os alunos, com os clientes. E isso devagarzinho vai crescendo, as pessoas vão entendendo que você é uma pessoa importante e você vai ganhando espaço no mercado. Interessante, muito bom isso. E como é que ficou como é que você trabalhou a época, considerando que ainda não é como nós temos hoje, né? A sua rede de contatos, né? Para estabelecer o negócio, para crescer o negócio, e também, de carona nessa pergunta, como é que é o apoio, né, aos programas, né? Falando aqui de questões governamentais, se tem financiamento, como é que funcionava e como é que funciona hoje isso para você? Entendo.
Eu tive, digamos assim, a sorte também de ter entrado em uma estrutura onde cada um é responsável até hoje por um setor. Então, por exemplo, eu sou o coordenador e responsável pelo setor de fitness. Nós temos outras pessoas que são responsáveis pela administração, outras pessoas são responsáveis pela questão do marketing, que é muito importante, e então outras pessoas responsáveis pela manutenção da academia. Então isso ajudou muito nós crescermos. Outra pergunta? Tá ligado se tem apoio financeiro do governo, eles incentivam isso? Então, isso não tem muito apoio. Digamos assim, o esporte, na Itália, o esporte é muito bem praticado, nas escolas bem praticado, e do ponto de vista universitário, a Itália, as universidades italianas, elas têm como obrigação, conceder bolsa de estudos para estudantes fora da comunidade europeia. Então isso é uma ótima oportunidade para brasileiros que queiram fazer formação acadêmica no exterior, inclusive com bolsa de estudo. Então a Itália ela tem uma cota de bolsas de estudos para estudantes fora da comunidade europeia. Quer dizer, brasileiros têm direito a isso. É só pesquisar na internet. Seria fora daquele programa Erasmus, né? Que é um programa na União Europeia, não é o programa de Erasmus. O Erasmus, eles já fazem o curso dele e eles vão fazer algumas matérias fora. Isso é um programa de bolsa de estudo, a parte prevista. Claro que você tem que fazer provas, você tem que participar de uma seleção para poder ter acesso a essas bolsas de estudo, mas elas são previstas só para estudantes fora da comunidade europeia. Isso é muito bom para brasileiros que pretendem estudar educação física, medicina, vários cursos na Itália. Isso é muito bom. Então, mesmo com essa possibilidade dele fazer alguns cursos mais rápidos e atuar, você lá tem a tradicional graduação em educação física, quantos anos? Como é que... Tem a faculdade de educação física, que é ligada à faculdade de medicina, que na Itália a gente chama de ciências motórias. É um curso, a princípio, de 3 anos, com uma especialização de 2 anos, então duram 5 anos o curso completo. E, como eu volto a frisar, você como brasileiro, você tem a possibilidade de tentar bolsa de estudo, e são bolsas de estudos boas, que chegam até 8, 9 mil euros por ano. Então é uma boa bolsa de estudo para você custear todos os seus estudos lá, pagar, alugar uma casa, sobreviver. Então é um percurso interessante, é só procurar na internet, que tem muito disso na internet. Muito bem, interessante saber isso. Qual o conselho que você daria para pessoas interessadas, especialmente os mais jovens, né, sobre como empreender, né? Quais conselhos você daria para profissionais que desejam empreender na Itália? Já que você está dando agora então mais informação importante da questão de bolsa, né? Me parece que o idioma não é tão complicado em aprender, tem muitas semelhanças, né? Então, que conselho você daria assim, o cara que está assistindo a gente nessa entrevista, assim, me interessei, eu quero ir para a Itália daqui a 2 anos, 3 anos, ou daqui a 4, sei lá. Qual o conselho inicial que você daria? Eu diria formação, porque a construção de um produto, a construção de um profissional, eu acho que a primeira coisa é essa, porque você não pode chegar num país estrangeiro que hoje, claro, quando eu cheguei na Itália, em 94, era um outro momento. Naquele momento, a internet não tinha, então era todo um outro mundo. Eu cheguei, eu tive muitas facilidades, hoje não mais. Hoje a gente tem toda uma equipe bem desenvolvida, mas o conselho que eu posso dar para uma pessoa que pretende fazer um percurso parecido é formação, é você ser realmente o melhor. Eu pensando no que a gente ia conversar hoje, e na minha formação profissional, Ricardo, eu já fiz aula de dança, eu já fiz aula de boxe, eu já fiz aula de balé, eu já fiz aula de taekwondo, eu já fiz aula de tudo, e tudo isso acabou me formando
formando um produto que é o professor, ou a aula, o conhecimento do professor Fernando Leão. Então eu acho que quem quer empreender primeiro tem que construir um grande produto, você tem que construir um grande professor com bases teóricas, bases científicas, bases práticas, quer dizer, construir tudo isso e ir para lá e começar a batalhar. Naturalmente todo profissional tem um período ali que em italiano, começando o professor, a gente chama de gaveta. A gaveta na Itália é um período, aquele período de dificuldade que você chega, você vai se adaptar, você vai mostrar seu produto, mas aí devagarzinho você vai ganhando espaço. E aí ganhando espaço, você com certeza, você tendo um bom produto, você sendo sério, você conquistando o mercado italiano, você vai ter muito sucesso. E isso é natural, porque o italiano, em modo peculiar, ele gosta muito do professor brasileiro, do produto brasileiro. Então, se alguém tem intenção, se forme, construa alguma coisa importante e vá para lá e batalhe. Naturalmente, os primeiros anos não vão ser fáceis, mas isso dura pouco. Se você tem um bom produto, você tem uma boa formação, o sucesso ele vai chegar. Professor, isso me chama a atenção aqui de uma pergunta que o nosso ouvinte faz, e eu vou reformular para ficar ainda mais completa, seria sobre a atuação do professor no Brasil e na Itália. Mas eu diria o seguinte: nós temos no Brasil hoje duas formações, é o professor de Educação Física e o bacharel em Educação Física. Dentro de tudo que você colocou, a perspectiva de um profissional atuar na Itália seria, nessa concepção, mais possibilidade no mercado de trabalho como bacharel, né, fora da escola, ou educação física regular na escola? Não. Educação física regular na escola é muito complicado. Isso é muito complicado, inclusive para as pessoas que formadas em educação física lá, em ciência motória lá, através da faculdade. Então, esse percurso eu excluiria porque não tem muitas possibilidades. Eu tenho vários colegas, inclusive trabalham na academia, inclusive esses dias, um foi fazer concurso, então eles fazem concurso, mas eles são chamados depois de 10 anos, 15 anos. Então, esse percurso é muito complexo para a educação física escolar. Pelo contrário, no mundo do fitness, que digamos é muito desenvolvido, hoje em dia existe uma necessidade concreta de profissionais lá. Por exemplo, na Itália a Zumba explodiu muito, então pessoas que têm habilidade com dança, pessoas que sabem dançar. As artes marciais também? As artes marciais menos. Menos. A gente tem muito. Na Itália tem muito judô, tem karatê, mas eu vejo na academia, quando eu venho para cá eu vou treinar, tem muito taekwondo, thai box, muay thai, as artes marciais menos. Mas o mundo do fitness é um grande mundo com muitas possibilidades. O mundo da dança, zumba, todos esses tipos de manifestações de dança, elas têm muito espaço na Itália. E o voltado para prevenção de doenças e promoção de saúde, certo? O mercado é esse. Todo esse mercado está muito... É aí que a gente emenda com a próxima. Como é que os italianos encaram a prática de atividade física no dia a dia? Nós entrevistamos gente de outros países aqui, colegas de outros países, Austrália, Nova Zelândia, que deles são uma coisa assim que tem que ter, né? E lá, como é que está? Então, lá tem muito, porque o público italiano, ele tem uma grande longevidade. Então, em modo peculiar, na academia onde eu trabalho, nós temos professores, eu tenho alunos hoje em dia, tranquilamente 80 anos, alunos que fazem aula de ginástica localizada, que fazem aula de step, que fazem aula de atividades, claro, atividades bem ligadas, bem adaptadas à idade deles. Mas todo o público, de modo geral, o público italiano é um público mais velho. Hoje existe uma tendência dos jovens na academia, mas isso é mais recente. Mas o público, ele pratica esporte, todos praticamente, desde criança até aos 80, até a terceira idade, a melhor idade, eles continuam praticando esporte constantemente. Que legal. Quais os esportes, além do futebol, que você já falou, mais popular entre os italianos, você percebe hoje lá assim? O italiano respira futebol.
porque praticamente quase cada cidade tem um time. É diferente aqui, né? Aqui a gente tem o Remo, de forma geral, o Remo e o Paysandu, então a gente fica brigando em Belém para quem é remista, para quem é azulino, mas lá não, lá basicamente cada cidade, a parte Milão e Turim e Roma, que tem dois times, cada cidade basicamente tem um time. Então, o futebol, o italiano é futebol. O voleibol é muito difundido lá. E o tênis também. O tênis, eu tive a oportunidade de estar em Roma, no Internacional de Roma. O tênis é bem difundido também na Itália. Legal. Antes de nós passarmos para a parte final do encerramento, infelizmente está chegando o nosso tempo, pelo que você expôs, eu vejo, se eu estiver errado, por favor, me corrija, um espaço espetacular de mercado de trabalho na terceira idade, né? Do adulto mais velho e na terceira idade, né? Porque é algo que eles fazem no dia a dia. Tem. Porque grande parte do público que a gente tem na academia é o público de terceira idade. Então, se alguém tem essa capacidade, tem essa responsabilidade, eu diria, de tratar do público mais sensível, porque, claro, é um público mais delicado, é um público que tem mais problemas, então você tem que ter a habilidade e a responsabilidade. Tem muito mercado, bastante mercado, porque o público italiano é um público mais e eles usam muito a nossa dinâmica do personal, do home care, ou assim, ou só na academia mesmo, ou espaço livre? O custo de vida na Itália é muito alto. Então, por exemplo, um personal na Itália é muito caro, ou não só um personal. Uma empregada doméstica na Itália é uma empregada... Um luxo. É um luxo, porque uma empregada doméstica ganha tranquilamente, se a gente for em euros, isso está em torno de 15 euros por hora. Então, a empregada doméstica que trabalha 8 horas por dia ganha ali seus 120 euros, que isso traduzido hoje em reais por dia são uns 700, 800 reais por dia. Então, o personal também é uma atividade bem elitizada, porque o personal custa, como custa aqui também, mas é muito elitizada, não é para vários alunos, mas também tem mercado. Eu trabalho bastante com personal, eu tenho um estúdio de personal, então isso é bem recebido. Ultimamente tem sido tá bem difundida a questão do group training, quer dizer, pequenos grupos, 2, 3 pessoas que treinam com o pessoal em estúdios. Os estúdios se evoluíram bastante na Itália, tem bastante pequenos estúdios agora de fitness, e isso tem se desenvolvido de modo bem grande. Mas o maior mercado, do meu ponto de vista, que é o que eu vejo em primeira pessoa, é a questão das aulas de grupo. Então isso para a gente ainda está muito forte. O Brasil perdeu muita força nisso, eu vi que o Brasil perdeu muita força nos últimos anos, mas eu vejo que na Itália ainda tem muita força essa questão das aulas de grupo. Legal. Bom, eu queria fazer uma provocação, professor, para encerrar, antes de nós agradecermos. Uma provocação, saber se a gente já pode elaborar um projeto de intercâmbio de estagiários para conhecer o seu espaço. Poxa. Passar uma semana, 10 dias aprendendo com você, vivenciando o campo, treinando o italiano, obviamente, né? O que é que você vê que há essa possibilidade? A ENEAP pode sair à frente disso? Poxa, olha, eu fico arrepiado com essa possibilidade, porque existe uma necessidade concreta de profissionais, de bons profissionais, de pessoas que tenham formação, que saibam o que faça, para entender o mercado, porque lá você tem que chegar, você tem que entender o mercado, você tem que ter habilidade. Eu tenho muito orgulho em dizer isso. Nós ainda temos aulas de ginástica com 40, 50 pessoas, como na época, nos auges da ginástica, da ginástica de grupo no Brasil, isso tinha. Claro, hoje em dia todo mundo foi muito para a musculação, que é uma coisa muito boa, mas a gente já tem muito isso. Então, se existir essa possibilidade, para mim vai ser uma honra recebê-los, para ver nós compartilharmos todo esse processo,
de toda essa experiência que eu tenho lá com vocês e todo esse mundo que é o fitness italiano. Que legal. Então, para você que está com a gente no ENEAP, no GPS, nós vamos colocar todos os contatos do professor, independente da nossa nova parceria aqui, que a ENEAP vai gerenciar isso, mas os contatos do professor, viu? Colocar suas mídias sociais. Com muito prazer, com muito prazer. E realmente fico muito grato, ao mesmo tempo emocionado de recebê-lo aqui, ver um paraense, Papaxibé, homem do açaí, dar um salto desse em tão pouco tempo e encarar um outro país e ser uma referência lá, né? Eu já há muito tempo conversava com a professora Adriana, irmã do Fernando, e essa oportunidade estava para chegar e chegou agora, então não podia deixar passar. E quem sabe a gente em breve pode fazer uma visita lá no centro dele, né, para poder ainda ter mais base para propor esse convênio de uma forma, essa parceria de uma forma mais interessante. Professor, em nome de todas as instituições que estão nos apoiando aqui, em especial o nosso sindicato dos oficiais e avaliadores de justiça do Estado do Pará, o nosso grupo de pesquisa que eu já convido para fazer parte, a gente tem 2 reuniões no mês, participando de uma é o suficiente, trocando ideias, né? Nosso grupo GPS e a nossa escola de negócios que terá muito prazer em fazer alguns negócios com você, né, especialmente, seja online, seja presencial, então já está aqui. Nosso agradecimento mesmo e deixo você fazer as suas considerações finais aí. Tá bom. Obrigado, professor. Primeiro de tudo, foi uma honra estar aqui compartilhando esse bate-papo, compartilhando a presença aqui do professor, que foi meu professor, como eu falei, então tenho muita honra de estar aqui compartilhando essa experiência acumulada no exterior, acumulada lá na Itália e deixando as portas abertas para contatos, para vivências. Eu acredito muito nisso, acredito em compartilhar conhecimento, em compartilhar experiências. Eu acho que isso é muito importante, isso nos enriquece cotidianamente. Muito bem, muito obrigado. Você que esteve com a gente, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, participe, mande sugestões, que nós traremos sempre profissionais do mais alto nível para contribuir com a cientificidade no estado do Pará. Nosso muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.